Felipe, pensa antes de jogar. Cheque. O que jogar xadrez pode te ensinar a respeito de inteligência emocional? Fica comigo para entender. Na semana passada, o nosso vídeo tratou de uma maneira bem geral sobre soft skills. Deu algumas dicas de como desenvolvê-las e também citou algumas das soft skills mais importantes e valorizadas no mercado no dia de hoje. No vídeo de hoje, eu queria falar sobre uma dessas soft skills. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de entender e de gerenciar nossas próprias emoções, e também de compreender as emoções e reações das pessoas que nos cercam. Uma pessoa com inteligência emocional bem desenvolvida, ela é capaz de entender os próprios sentimentos, antever possíveis reações em si e também nas pessoas com que ela se relaciona. Nós passamos grande parte do nosso tempo e, por consequência, da nossa vida no trabalho, não é verdade? Dessa maneira, é importante que a gente tente conciliar e equilibrar nosso trabalho com a vida pessoal. Certamente a gente tem que dividir o nosso tempo entre trabalho, família, lazer, estudos e também um pouquinho de descanso quando sobra um pouco de tempo, não é? Muitas vezes, quando a gente tenta conciliar tudo isso, a gente acaba se perdendo no tempo e nas prioridades, podendo sofrer alguma cobrança em algum desses campos que eu acabei de citar, o que acaba eventualmente gerando e ocasionando algum estresse. O estresse ele tem sido apontado como uma potencial causa do mal do século XXI, a depressão. Mas a ideia aqui hoje não é falar sobre depressão, sobre burnout e nem dos aspectos químicos que o estresse causa em nosso corpo. Mas sim levantar o aspecto da inteligência emocional que pode auxiliar no combate e na proteção contra esse estresse. Quando a inteligência emocional é bem desenvolvida, além de controlar as nossas emoções e o nível de estresse, é possível desenvolver outras habilidades, outras aptidões em si mesmo e também no time que a gente trabalha, de forma bem efetiva, bastante eficaz. É possível antever reações e comportamentos e assim tomar decisões mais acertadas em como abordar algum problema ou situação, além de aumentar a consciência quanto aos aspectos relacionados à comunicação, por exemplo. Para entender melhor, é importante que a gente conheça os 5 principais pilares da inteligência emocional. O primeiro deles, autoconhecimento. Esse é um dos principais pontos. Entender as suas emoções e como você reage em determinadas situações. Uma análise mais profunda sobre como você agiu e quais as razões te levaram a agir e a reagir de uma determinada maneira. 2. O segundo pilar, empatia. Como a gente já falou aqui na Leadership, é a capacidade de se colocar no lugar do outro em qualquer situação. Pilar número 3, autocontrole. É a capacidade de manter a serenidade diante de situações, de agir de maneira calma em situações estressantes e não ficar demasiadamente eufórico em situações positivas. É agir de uma forma bem equilibrada. Quarto pilar, automotivação. É a capacidade de canalizar as energias em prol de um objetivo, sem se deixar abater ou perder a calma quando aparece algum obstáculo na sua frente. E o último, não menos importante pilar, é o quinto, relacionamento interpessoal. É a habilidade de se relacionar com os outros, entendendo e respeitando as emoções dos outros, mas canalizando todo o time a trabalhar em conjunto em direção a um objetivo comum. Depois de entender esses 5 pilares, é importante avaliar como podemos desenvolvê-los. Queria deixar aqui algumas dicas ou hábitos que eu tenho certeza que, se você praticar, você vai elevar o seu nível de inteligência emocional. Primeiro deles, observe e anote. Entenda as suas reações, as suas emoções e avalie o seu comportamento diante de uma determinada situação. E também como seus sentimentos e emoções afetam a sua vida. Segunda dica, procure soluções e pare de enxergar somente o problema. Ao lidar com sentimentos negativos, busque enxergar soluções e não foque só naquela situação desagradável. Tente acabar ou minimizar com aquela situação desagradável, com aquele problema. Terceiro, coloque o chapéu do outro. Busque exercitar como você iria se sentir se fosse a outra pessoa. Como soaria seu discurso?
muito agressivo, talvez muito passivo, se possível, treine e prepare para uma situação dessa antecipadamente. Quarto, crie estratégias, como num jogo de xadrez. Tenha mais de uma abordagem a expor sua opinião, quando você for, por exemplo, delegar uma determinada atividade ou for comunicar um determinado fato para alguém ou para um time. Assim, eu tenho certeza que você vai conseguir o maior engajamento do seu time ou daquela pessoa que você está se comunicando ou delegando uma atividade. A inteligência emocional é uma das mais importantes, mas também uma das soft skills mais complexas de serem desenvolvidas. Porém, eu acredito que ao pensar nesses 5 pilares que eu citei há pouco, você já estará se exercitando e aprimorando essa competência vital na busca do equilíbrio, na redução do estresse e também para o trabalho em time. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos, família e colegas de trabalho. Espero você semana que vem com novos conteúdos trazidos pela Leadership de forma bastante descomplicada para você. Um abraço e até lá!